Eu sou a professora Helena e dou aula de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos castanhos escuros cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros, sou de estatura mediana e estou usando hoje uma blusa meio avermelhada. E meu convite é para que você venha comigo aprender mais um conteúdo. Vamos lá? Hoje, para a nossa aula, nós iremos aprender um pouco sobre textos multimodais. Textos multimodais são aqueles que utilizam mais de uma modalidade de forma linguística, ou seja, utiliza a linguagem verbal, oral e ou escrita e a linguagem não verbal, que é a linguagem visual. Como exemplo de textos multimodais, nós temos a propaganda, o gráfico, as tirinhas e as charges. Como nós vimos, os textos multimodais mesclam as linguagens não verbal e a linguagem verbal. A linguagem não verbal é aquela que utiliza-se de signos visuais, como cores, formas, linhas, gestos, expressões faciais, dentre outros signos. Já a linguagem verbal é aquela que utiliza-se de palavras nas duas modalidades, tanto na língua escrita quanto na oral. Dentre os exemplos que nós demos logo no início da aula de textos multimodais, nós temos os gráficos e eles serão o foco da nossa aula de hoje. Gráficos são uma representação geométrica de informações obtidas por meio de pesquisas e eles podem ser de vários tipos. E aqui eu apresento a você somente 3 desses tipos: o gráfico funil, o gráfico chamado de pizza e o gráfico coluna agrupada. Porém, existe uma variedade de estilos de gráfico. Agora que você já sabe o que é um gráfico, nós veremos mais algumas características desse gênero, como, por exemplo, a finalidade e o público-alvo. A finalidade desse gênero é transmitir informações obtidas por meio de pesquisas, usando formas geométricas, e também facilitar a leitura de dados. O público-alvo são todos aqueles interessados nos dados daquela pesquisa realizada, e o público em geral, que pode ser até mesmo toda a população, a fim de, por exemplo, alertar sobre questões importantes para a saúde, para a convivência em sociedade, para a economia, etc. Aqui nós temos um gráfico organizado em colunas. Vamos analisar a sua estrutura? Vamos começar pelo seu título: Taxa total de desmatamento. Esse gráfico vai nos apresentar dados de maio de 2004 a outubro de 2017. Por isso é importante nós lermos com bastante atenção o título. Além do título, nós temos também no gráfico o chamado eixo vertical, que fica aqui à nossa esquerda. Nesse eixo vertical desse gráfico, nós temos a informação da área desmatada. O outro eixo que compõe o gráfico é o chamado eixo horizontal, que nos oferece o período analisado, ou seja, os anos nos quais essas áreas foram observadas. Mas você pode pensar, por que o gráfico é um texto multimodal? Ele é um texto multimodal porque nele nós percebemos a presença tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. Vamos seguir com a nossa análise porque isso ficará bem mais claro para você. Daremos seguimento à nossa análise observando a linguagem verbal
presente nesse texto. Ele já começa com essa linguagem, no título. Em seguida, no eixo vertical que fica à nossa esquerda, nós temos um indicativo da área desmatada, que vai do número 0 ao número 25.000. E para que o leitor saiba qual a medida usada, nós temos a sigla quilômetro quadrado, que indica esta medida. Dando prosseguimento, na sequência, nós temos no eixo horizontal os números que sinalizam os anos contemplados pelo gráfico, que vai de 2004 até 2017. E nós sabemos que são anos porque o texto contém a palavra ano logo abaixo dos números. Depois da análise da linguagem verbal, é o momento de nós fazermos a análise da linguagem não verbal presente nesse texto. Você consegue perceber que ele apresenta como elementos não verbais a forma retangular, a cor vermelha e as linhas em cada medida de quilômetro quadrado? Olha, perceba essas linhas aqui. Cada medida tem uma linha horizontal. Vamos à leitura desse gráfico? Então, eu lhe faço uma pergunta. Em qual ano houve menos desmatamento? Para nós fazermos essa leitura, nós precisamos olhar os eixos vertical e o eixo horizontal. Perceba que se nós colocarmos uma linha imaginária aqui no eixo horizontal, nós perceberemos que o ano que teve menos desmatamento foi o ano de 2013. E apesar de não conseguirmos determinar a área exata em quilômetros quadrados de desmatamento, é possível percebermos que essa área é inferior a 5.000. Dando seguimento à nossa leitura, eu lhe pergunto: qual ano foi aquele com a maior taxa de desmatamento? Lembre-se que para responder a essa pergunta, você precisa olhar tanto o eixo vertical quanto o eixo horizontal e também, é claro, as colunas. Olhando para o texto, você já conseguiu essa resposta? Acredito que sim. Exatamente. O ano que mais teve desmatamento foi o ano de 2004. Perceba que essa coluna é a mais alta de todas. Agora é o momento de você aprender mais fazendo. Leia o texto e localize qual mês de 2020 apresentou o maior índice de vendas. Esse texto é um gráfico comparativo de vendas de 2015 a 2020 entre os meses de janeiro e outubro. Nossa aula termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua atenção e até o próximo encontro, hein? Tchau!